No verão de 1896, o Sr. William Holt, um rico industrial de Chicago, passava uma temporada numa pequena cidade na região central do estado de Nova York, de cujo nome este escritor não se recorda. O Sr. Holt havia tido problemas com a esposa, de quem se separara. Se o problema fora algo mais sério do que uma incompatibilidade de gênios, ele provavelmente é a única pessoa que saberia dizer, eis que não nutria o hábito de fazer confidências. No entanto, ele relatou o incidente aqui registrado pelo menos a uma pessoa, mas sem exigir um compromisso de sigilo. Hoje ele mora na Europa. Certa noite, Holt havia saído da casa de um irmão a quem visitava para um passeio no campo. Pode-se presumir, seja qual for o valor da suposição em relação ao que se diz ter ocorrido, que a sua mente estava ocupada com reflexões sobre a infelicidade conjugal e as angustiantes mudanças que elas provocaram em sua vida. Quaisquer que possam ter sido os seus pensamentos, estes o dominavam de tal forma que Holt não percebeu nem a passagem do tempo, nem para onde os seus passos o conduziam. Sabia apenas que havia ultrapassado os limites da cidade e agora percorria uma região solitária, seguindo por uma estrada que em nada se parecia com aquela pela qual ele havia deixado a cidade. Em resumo, ele havia se perdido. Percebendo a infeliz situação em que se metera, ele sorriu. A região central do estado de Nova York não é perigosa, e nela ninguém permanece perdido por muito tempo. Dando meia volta, retornou pelo caminho por onde viera. Não havia andado muito quando observou que a paisagem se tornava mais nítida, mais reluzente. Tudo estava impregnado de um suave fulgor vermelho, que fazia com que a sua sombra se projetasse à sua frente, alongando-se sobre a estrada. A lua está nascendo, disse a si mesmo. Então ele se lembrou de que era época de lua nova, e se aquele globo enganoso estivesse num de seus estágios de visibilidade, já deveria ter se posto há muito tempo. Ele parou e olhou em volta procurando a fonte da luz, que rapidamente se ampliava. A fazê-lo, sua sombra girou e se estendeu diante dele, ao longo da estrada, tal como estava quando ele permanecera voltado para o lado contrário. A luz ainda se propagava de um foco às suas costas. Isto lhe pareceu surpreendente e incompreensível. Girou nos calcanhares várias vezes, fixando o olhar sucessivamente em cada ponto do horizonte. A sombra estava sempre à sua frente e a luz, um rubro fulgor imóvel e terrível, sempre às suas costas. Holt ficou surpreso. Estupefato é a palavra que ele usou ao contar a sua história, mas pareceu conservar uma certa curiosidade sensata. Para avaliar a intensidade da luz, cuja causa e natureza ele não conseguia determinar, Holt tomou seu relógio e tentou distinguir os números do mostrador. Eles eram claramente visíveis, e os ponteiros indicavam que era 11 horas e 25 minutos. Naquele instante, a luminosidade misteriosa, de repente, emitiu um resplendor intenso, quase ofuscante, que clareou todo o firmamento, apagando as estrelas e lançou a monstruosa sombra de Holt contra a paisagem. Em meio àquela luminosidade sobrenatural, ele viu perto de si, mas aparentemente suspensa no ar, a uma altura considerável, a figura de sua esposa, de camisola, segurando no colo a figura de seu filho. Os olhos da mulher estavam fixos nos dele, com uma expressão que Holt mais tarde declarou-se incapaz de explicar ou descrever. Malgrado estivesse certo de que não era deste, o clarão foi apenas momentâneo, seguido pela negra escuridão na qual, entretanto, a aparição ainda se mostrava branca e imóvel. Em seguida,
numa gradação imperceptível, desbotou e desapareceu como uma imagem cintilante que persiste na retina depois que os olhos se fecham. Uma peculiaridade da aparição, dificilmente notada na ocasião, mas depois rememorada, era que ela exibia somente a metade superior da figura da mulher. Nada se via da cintura para baixo. A repentina escuridão não era absoluta, pois gradualmente todos os objetos que a rodeavam se tornavam novamente visíveis. Ao amanhecer, Holt se viu entrando na cidade por um caminho oposto àquele em que deixara. Ele logo chegou à casa de seu irmão, que mal o reconheceu. Tinha os olhos desvarados, abatidos e acinzentados, como as de um rato. De uma maneira algo incoerente, ele relatou sua experiência noturna. Vá para a cama, meu pobre companheiro, disse o irmão, e espere. Depois falaremos sobre isto. Uma hora depois, chegou o telegrama predestinado. A casa de Holt, situada num dos subúrbios de Chicago, havia sido destruída por um incêndio. Cercada pelas chamas que impediam uma fuga, sua esposa aparecera numa das janelas superiores, com o filho nos braços. Ali, permaneceu parada, imóvel, aparentemente atordoada. Assim que os bombeiros chegaram com uma escada, o chão cedeu e ela não mais foi vista. No momento em que este horror atingiu seu ponto culminante, eram 11 horas e 25 minutos no horário padrão.